Primeiramente, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, né? Essa é a primeira atividade do segundo semestre, estamos inaugurando o segundo semestre de trabalhos da Seção Leste-Oeste 2023, e de antemão eu já agradeço a presença de todos, né? A presença do psicanalista na cidade e no campo da política. O tema da nossa conversa de hoje, foi assim que intitulamos. Nossa ideia, né, da diretoria ao propor essa atividade é a articulação desse tema com as nossas próximas jornadas, as quartas jornadas da Seção Leste-Oeste, articular esse tema ao tema das jornadas, que é Que Loucura é Essa? Nossa ideia, mais diretamente, foi inspirada pelo quarto eixo de trabalho das jornadas, que foi construído por Renato Vieira, que estará conosco conversando com Cleiton hoje, e ele intitulou o eixo dessa forma: Loucura ou Insensatez na Política Pública Contemporânea. Então, vocês veem que é um tema bem candente, bem atual e muito importante, né, que a gente está colocando na mesa para discussão. E nós convidamos para estar conosco aqui hoje o muito querido colega da Seção Nordeste da EBP, Cleiton Andrade. Cleiton, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu sei que você trabalha muito, tem muitas tarefas e não titubeou em aceitar nosso convite, né? É nosso colega que também vive a experiência de uma nova geografia na EBP, né? Então, a gente tem mais isso em comum, isso nos deixa mais familiarizados. Aproveito para agradecer também a disponibilidade do próprio Renato, que, então, foi quem construiu esse quarto eixo da jornada, e Giovana Quaglia, que é a coordenadora da jornada, que vão compor a mesa. Antes de passar a palavra para a Carla, que é quem vai nos conduzir a todos durante a noite, eu quero apontar a presença do talentosíssimo Caio Cruz, o artista que gentilmente nos cedeu essa imagem, que é no mínimo impactante, que ilustra o nosso cartaz. Caio, eu já quero te dizer que você ganhou vários admiradores aqui na Seção Leste-Oeste. É uma alegria você estar aqui. Como é uma alegria reunirmos na SLO tanta gente querida, tanta gente implicada por essa conversa, que vocês vão ver é imprescindível, né? Então, Carla Serles, nossa diretora, secretária, tesoureira, vai estar encarregada de nos conduzir a todos. Carla, a palavra é com você. Boa noite a todos e a todas. A Roscaia já agradeceu a presença de todas, de todos, eu reitero, então, o agradecimento. Agradeço o assentimento do Cleiton Andrade por estar aqui entre nós, por aceitar falar desse tema, que nos é tão caro, e também queria cumprimentar as minhas colegas de diretoria, assim como todos os meus outros colegas de seção, de instituto, enfim, eu queria só fazer um recorte rápido de algo que eu considero bastante importante, acho que muitos de vocês já sabem, mas eu acho que vale a pena nos relembrarmos disso. Estávamos até meados de dezembro, início de janeiro, ainda em dúvida se faríamos as nossas jornadas em Brasília. A partir dos acontecimentos do dia 8 de janeiro, a Cláudia Murta, que é a diretora de cartéis e intercâmbio da Seção Leste-Oeste, disse, numa reunião nossa, tem que ser Brasília. Agora tem que ser Brasília. Isso, então, marcou um aspecto de acontecimento para nós da diretoria, e marcou um antes e um depois, porque nós pensamos que seria, assim,
vou dizer, um ato político, fazer em Brasília uma jornada que tinha como tema "Que loucura é essa?", a partir principalmente dos acontecimentos de 8 de janeiro. E dessa forma, então, eu acho interessantíssimo que possamos estar aqui hoje para... e outra coisa também importante que eu conversava com a Giovana esses dias é que Brasília sempre foi uma cidade em que a EBP gostaria de se fazer presente. Então, além de pensarmos Brasília como um ato político em resposta aos ataques à nossa democracia, né, nós também sempre pensamos Brasília como a sede da SLO. Para quem está chegando agora, não sei se todo mundo sabe, que a Brasília é a sede da SLO, e a EBP sempre se interessou muito em ter um trabalho consolidado. Giovana já trabalhava em Brasília, Ordália, outras pessoas, né, mas nós não tínhamos, de fato, membros da escola que fossem de uma sessão em Brasília, né? Então, a partir da inauguração da SLO, nós, então, conseguimos ter um braço da sessão, acho que o principal braço, diria assim, né? Na capital do Brasil. Então, também é uma consolidação de que a nossa sede é em Brasília. Acho importante destacar isso. E antes de passar, então, a apresentação de Cleiton, colega muito querido nosso, eu queria falar para vocês do artista que a Ruskaia mencionou, mas eu queria mostrar a obra para vocês, que inspirou o cartaz de hoje. Acho que é um bom ensejo, já que a política e a arte conversam tão bem, né? E nós vimos como foi importante o movimento dos artistas para que nós pudéssemos enfrentar esses momentos tão obscuros pelos quais o Brasil tem passado, né? Então, o nosso artista é Caio Cruz, ele está presente. Ele é artista plástico, especialista em caricatura, apaixonado pelo universo feminino e com formação em música. E nós o convidamos para falar, assim, 5 minutinhos sobre essa obra que inspirou o cartaz, e que vocês já devem ter notado no cartaz, mas com a obra na tela acho que fica mais nítido, que tem tudo a ver com os acontecimentos que inspiraram as jornadas, então, em Brasília. Caio? Olá, boa noite, me ouvem? Sim. Boa noite, prazer poder participar desse encontro. Obrigada, Cláudia Murta, por ter me convidado para poder falar um pouquinho sobre as coisas loucas que eu faço com pincéis e tintas. Difícil falar sobre o nosso trabalho, né? Mas eu vou tentar. Eu sempre travo um pouco quando eu tenho que falar sobre o que eu faço, porque às vezes eu sinto que não sou eu quem faz, é outra coisa que vem de algum lugar que eu não sei de onde é, que me toma, e quando eu vejo tem um quadro pintado na minha frente. Mas esse trabalho, ele é oriundo de uma das minhas séries mais recentes. Aliás, o meu trabalho como pintor, como artista plástico, enfim, é um trabalho que sempre traz à tona problemas do homem contemporâneo, né? Isso eu entendi desde muito cedo, quando eu comecei a pintar, de fato. E pintar, para mim, sempre como foi gritar, né? Para mim, sempre foi como esbravejar. E eu tinha muita dificuldade de assimilar o que eu pintava com o mundo, porque eu sempre estava pintando o que eu estava sentindo, os meus choques com a realidade, né? E quando eu entendi um pouco sobre o que eu estava fazendo, porque é um trabalho muito intuitivo e eu não controlo 100%,
eu entendi que ele era um trabalho cíclico, ele começava em mim e terminava no outro, e depois voltava em mim de novo. Aliás, o trabalho do artista só tem sentido quando ele atinge o outro, aí você entende e a obra ela se complementa, né? Se ele começa em mim e termina no outro, não tem como eu falar só de mim, eu também estou falando do outro, porque o que eu penso, ou o que eu sinto, também é reflexo e espelho do que o outro pensa, do que o outro sente. E antes dessa obra, o nome da obra é A Marcha dos Doutrinados, eu estava fazendo uma série de pinturas retratando os traumas da minha infância. É um trabalho que a Cláudia, inclusive, a Cláudia Murta, ela teve presente na nossa mesa redonda, no bate-papo que teve sobre a exposição. Um trabalho que contava um pouco da minha história, mas que também ia de encontro à história de outras pessoas. Eu estava criando pontes com as pessoas sem saber que estava criando essas pontes. E um personagem principal dessa série, chamada Jardim de Infância, era a figura do porco. A figura masculina sempre estava atrelada à figura do porco. Por algum motivo, que eu nem sei qual, eu acho que é alguma forma que o meu inconsciente encontrou de materializar uma figura paterna que foi muito ruim para alguém, enfim. E a atmosfera desse trabalho, que fala sobre violência doméstica, que fala sobre doutrinação, que fala sobre homofobia, feminicídio, ele acabou respingando um pouco nessa série, que nem foi uma série, na verdade, foi um díptico que eu fiz retratando o 8 de janeiro. E eu estava em Sampa, no dia que aconteceu, eu estava almoçando e eu comecei a ler os noticiários, e aquilo me pegou tão forte, né, mais um choque com a realidade, e aquilo me pegou tão forte que eu não dormi naquele dia, né? Mal sabia eu que alguma coisa já estava formulando aqui dentro para poder expelir o que eu estava sentindo, aquele repúdio todo que eu estava sentindo, né? E a Marcha dos Doutrinados, ela surgiu daí, de um vômito, de mais um grito de revolta diante do que aconteceu. Me tocou muito fiquei muito perturbado com a questão das obras de arte, né, que foram destruídas. Isso me pegou muito forte, sabe? Além de todo o contexto, a destruição das obras me pegou muito forte, porque eu sou apaixonado por de Cavalcanti, e uma das obras dele foi atacada. E a Marcha dos Doutrinados, a imagem que vocês usaram para poder ilustrar esse encontro, ela saiu daí, desse respingo, de uma forma de ilustrar ilustrar a escória, se assim eu posso dizer. E hoje, nossa, quando eu postei o trabalho, eu fui atacado, obviamente. Eu adoro quando isso acontece, porque é sinal de que o trabalho está incomodando e a arte está cumprindo o papel dela, né? Que não é de agradar, é de incomodar, fazer refletir, criar divagações. E hoje o trabalho não está aqui no Brasil agora, vai voltar em breve, está sendo exposto em terras italianas. E eu acho que é isso. Eu acho que eu falei um pouco, né, sobre como o trabalho surgiu e sobre como é o meu processo, porque eu não sei muito bem como que funciona, e eu gosto que seja assim. Mas eu acho que é isso. É um trabalho que veio ao encontro de um choque com a minha realidade e com a realidade do contexto atual, do cenário político atual. Obrigado, Caia. Imagina. Seja bem-vindo entre nós. Muito obrigado. Bom, gente, então vou apresentar Clayton, para quem não conhece. Acho difícil ter alguém aqui que frequente a psicanálise, a escola, e não conheça Clayton, né? Antes disso, só vou lhes dizer que vai funcionar assim: Clayton vai falar algumas coisas, depois Renato Vieira, a quem também já estou agradecendo, e Giovana Quaglia vão debater com ele, tá? Mas nós vamos abrir também para o público depois. Clayton Andrade, membro da EBP e ANP,
professor do programa de pós-graduação em Psicologia e do programa de pós-graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal de Alagoas. Então, aí já sabemos em que lugar do Nordeste Cleiton está, né? Coordenador do Laboratório de Psicanálise Clínica e Estudos Interculturais da Universidade Federal do Alagoas. Autor do livro Lacan Chinês, Para Além das Estruturas e dos Nós. Esse livro do Cleiton ganhou o primeiro lugar no Prêmio Jabuti em 2016, na categoria Psicologia, Psicanálise e Comportamento. Eu já tenho a terceira edição, não sei se tiveram outra já. Aí, com o relançamento recente da terceira edição, revista ampliada pela editora Autêntica. Então, Cleiton, mais uma vez, eu te agradeço e passo a palavra a você. Muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês que fizeram o convite, a oportunidade de estar aqui. Então, boa noite a todos, a todas e a todes. Deu uma circulada pelos presentes aqui no momento, e como tem muita gente com tela fechada, não sei se tem alguém que talvez tenha alguma dificuldade de visão, então eu sou um homem hétero, cis, de pele parda, mas que me considero negro, apesar da pele parda, com traços de lábios, nariz, olhos afrodescendentes, cabelo entre crespo e cacheado. Estou com uma blusa azul e um fone de ouvido cobrindo os óculos e barba bem grisalha. Eu queria pedir desculpas ao Renato e à Giovana, que há uma falta, assim, eu não mandei um texto, porque eu não fiz um texto, uma coisa que eu adverti um pouco, tanto a Ruscaia quanto a Carla, que geralmente eu não faço um texto antes, então eu estou cometendo essa indelicadeza com os debatedores, com a Giovana e com o Renato, a quem eu agradeço estarem participando, de ouvir o que eu vou dizer, ao mesmo tempo que todo mundo está aqui para ouvir o que eu vou dizer. Eu não trago nenhuma construção muito elaborada, não são teses, não são articulações teóricas refinadas, são apenas alguns fragmentos de algumas coisas que eu tenho pensado acerca desse encontro entre psicanálise e política, né? Então, eu não vou tratar da política da psicanálise, então tem que advertir que não é disso que eu vou dizer. Muito menos de uma posição político-partidária dos analistas. Mas também eu não vou ficar em cima do muro, né? Nenhuma dessas situações eu vou ocupar. Nesse sentido, né, são alguns, como eu disse, alguns fragmentos de pensamentos e de algumas leituras. Eu começo essa conversa sobre psicanálise e política fazendo um contorno pela psicanálise e ciência. Eu acho que é um outro ponto que é importante a gente poder dizer algumas palavras nesse momento, onde tem surgido a polêmica de que a psicanálise seria uma pseudociência, né? Então, se a gente for entender que a realidade ela é dada pela cadeia de significantes, pela articulação, né, entre S1 e S2, formando uma cadeia de significantes, e também pela união, né, do simbólico com o imaginário, a gente pode entender que a noção do verdadeiro tem a ver justamente com essa junção do simbólico no imaginário e do imaginário no simbólico. É justamente por isso que o senso comum ele não é científico. O saber do senso comum não é um saber científico, né? A ciência, ela necessariamente implica numa separação, uma disjunção entre simbólico e imaginário. E se a gente for pegar em Freud, a energética freudiana, que não é uma energia, né? Ela diz de uma dimensão de uma materialidade, mas é energética freudiana, a própria epistemologia freudiana, a metapsicologia freudiana, né? Tudo isso são modos de separação do simbólico
e o imaginário. Se a gente for pegar em Lacan, por exemplo, Lacan fez o mesmo tanto com a linguística, com a teoria do significante, com a teoria do objeto A, da letra, dos nós borromianos. Em todos esses elementos, o que eles têm em comum é que eles incluem um certo ponto refratário ao pensamento. Alguma coisa que não convive bem com o pensamento, que perturba o pensamento. Né? Ou seja, são elementos que dizem de uma disjunção entre simbólico e imaginário e, ao mesmo tempo, uma articulação entre eles. Não é uma disjunção radical, é uma disjunção, não é a mesma coisa, mas estão em articulação. Então, tanto psicanálise, né, a discussão sobre psicanálise e ciência, ela permite compreender a paixão, por exemplo, pelas fake news, a paixão pelo negacionismo, né? A paixão pelas fake news, a paixão pelo negacionismo, não é outra coisa senão uma certa paixão por um sentido regulado do imaginário no simbólico. O que o negacionismo, por exemplo, não suporta é justamente a contradição que o real impõe à realidade. E o Bolsonaro, por exemplo, ignorou os relatórios da ABIN sobre os riscos da Covid, sobre o avanço, os perigos que aquilo resultava tanto na saúde quanto até de reflexos na segurança pública. Não foi por falta de informação. Essa informação chegou. A ABIN informou sobre a dimensão inócua do kit Covid. Não é? E tudo isso foi ignorado, tudo isso foi deixado de lado. Portanto, a preservação, a qualquer custo, dos mesmos significantes, dos mesmos discursos, né, de uma maneira que eles sejam impermeáveis a qualquer tipo de diferença, é uma maneira de evitar que o real possa perturbar a realidade. É um procedimento político das extremas-direitas, um procedimento, portanto, não científico, para manter a junção entre simbólico e imaginário. E, nesse sentido, a psicanálise, por ser um dos modos, tal como a ciência, que permite uma cisão, uma disjunção entre simbólico e imaginário, não pode ser pensada enquanto pseudociência. Né? Então, veja como que esse debate recai sobre uma dimensão política. Então, o problema é que, se o real, por um lado, não constitui a realidade, ele a condiciona, com certeza. Então, desconsiderar que o real condiciona a realidade tem consequências tanto no 1 a 1 quanto coletivamente, no plano político. Desconsiderar isso pode fazer com que o Brasil tenha tido números imensos de morte de Covid, como pode ter afetado inúmeras pessoas que estão aqui agora, por exemplo, que não morreram pela Covid, mas que diante da Covid tiveram sequelas. Então, nós dormimos justamente para manter simbólico e imaginário juntos. Outro dia eu estava esperando uma consulta médica e eu percebi, porque eu tive que voltar lá algumas vezes, que esse local deixava sempre a televisão na Record. Então fui obrigado a ver o que a Record estava passando no noticiário. E me chamou a atenção que os noticiários pela manhã da Record não tinham nenhum elemento político, eram sempre curiosidades, parecia um grande fantástico de domingo à noite. É alguém que foi atropelado, a neve, a chuva, o vento, uma pescaria, é sempre uma curiosidades. E, de uma certa maneira, isso foi me chamando a atenção, como que aquilo adormece, como que aquilo, o tipo de notícia ali, por mais que ela possa suscitar algum tipo de afetação, por remeter a algumas situações de violência, roubo, né, algumas coisas do gênero, atropelamentos, ainda assim servem a esse modelo de manter simbólico e imaginário
coesos, juntos, formatando um certo tipo muito específico de realidade, absolutamente refratária a qualquer entrada do real que possa perturbar isso. Ou seja, esses modos de junção do simbólico e do imaginário são modos de procedimento de políticas autoritárias, totalitárias e extremistas. Um outro ponto, a política ela não pode ou não deveria ser pensada por nós analistas de uma maneira hierarquizada, como se ela ocupasse um lugar inferior e abaixo, hierarquicamente, da experiência analítica. São duas coisas distintas. Eu acho que há um risco de que nós, analistas, ao falarmos da política, e nesse sentido eu tenho que dar parabéns à sessão que escolheu não só esse tema, escolheu esse eixo, escolheu Brasília, e nesse sentido eu tenho que tornar ainda mais pública os meus parabéns por essas decisões. Então, se a gente for pensar que há uma hierarquia e que a experiência analítica está superior e abaixo está as questões sociais, políticas, alguma coisa do gênero, a gente vai correr riscos de que os analistas possam se ausentar efetivamente dos espaços políticos que são espaços de luta. Então, sem me adentrar nesses exemplos, eu posso citar dois rapidamente. Um a respeito do tratamento do autismo e da inserção das TCCs no tratamento do autismo. Antes da psicanálise antes dos analistas terem sido excluídos, eles se ausentaram desse debate. Sobre a questão dos trans, antes de serem excluídos, eles se ausentaram também dessas discussões. Então, um grande problema é quando, em nome de uma aposta na experiência analítica, eu acabar me ausentando de espaços concretos de luta e que depois a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Então, essas ausências de analistas e do debate psicanalítico em movimentos sociais têm consequências políticas que vão nos alcançar mais dia menos dia, de um modo ou de outro. Lacan, nós sabemos, ele preferiu a transferência ao texto do Freud a ver Freud em carne e osso. Ele não foi ver o Freud quando Freud foi a Paris. Então, de uma certa maneira, é como se o Lacan tivesse advertido, né, dos efeitos da transferência. Então, a gente tem que ficar atento se a participação ou não de analistas no debate político, se muitas vezes vão dizer de menos de uma herança de Freud e Lacan e mais de efeitos de transferência. Vale dizer que, se a gente não entrar nesse debate político, a gente não vai ficar isento de ser nomeado pelo outro social de falocêntrico, patriarcal, masculinista, elitista, misógino, conservador ou isentão. Se a gente não participa desse debate, o outro da cultura pode nos nomear assim. E se o outro da cultura nos nomeia assim, antes de enfrentarmos isso num certo imaginário do embate, é preciso talvez entender que muitas vezes esse outro está nos interpretando. Nesse sentido, vale lembrar, por exemplo, que a CPI hoje em curso, a CPI do MST, que não é senão quase que uma CPI voltada quase que integralmente para o Pontal do Paranapanema, em São Paulo, que é uma área que, se não foi integralmente, foi na sua grande maioria invadida há décadas atrás, não por trabalhadores lutando por uma reforma agrária,
mas por grandes latifundiários, proprietários, que invadiram essas terras e que, ao longo de sucessivos governos paulistas, foram tentando regularizar essas terras. O movimento do MST e outros movimentos de sem terra atrapalham um pouco esse funcionamento, essa lógica, ou seja, a reforma agrária que eles tentam, né, perturba um pouco essa lógica de invasores que se queixam de movimentos sociais invasores, mas os invasores de décadas atrás querendo regularizar as terras devolutas, portanto, públicas, que eles invadiram. Portanto, é uma CPI para criminalizar movimentos sociais. Isso precisa nos colocar diante de um impasse que é, se nós, ao debatermos a política, vamos incorrer no ímpeto que muitas vezes aparece entre nós de criticarmos movimentos sociais, de falarmos de movimentos sociais como sendo um demérito, como sendo depreciativos, né? É preciso entender que a extrema-direita hoje no Brasil tenta criminalizar movimentos sociais. Nós, analistas, vamos falar de movimentos sociais de um modo depreciativo. Com isso, não há um risco de nos aliarmos, mesmo que não intencionalmente, nos aliarmos num discurso de uma extrema-direita? Os significantes Deus, Pátria, Família e Liberdade, que orienta também a extrema-direita, não de hoje, de muito tempo, se expressa sob a forma, por exemplo, de escola sem partido. Alagoas teve a infelicidade de ter sido o primeiro estado no Brasil a colocar em curso a escola sem partido quando ela foi pensada. Ou seja, Alagoas estava numa certa vanguarda de um conservadorismo extremo. Aliás, um parênteses, né? Eu sou mineiro, que fui para Alagoas, que vim para Alagoas, e eu tenho que, de uma certa maneira, ter que escutar um governador mineiro, o Zema, dizendo que o Sudeste e Sul tem que se aliar contra o Nordeste. Eu sou obrigado a escutar isso, e, ao mesmo tempo, tenho que conviver com um político poderoso, com nome de instrumento musical, que dita as normas, muitas normas do que acontece hoje no nosso país. Mas, enfim, considerando isso, né, de novo, Deus, Pátria, Família e Liberdade, isso coloca, por exemplo, na escola sem partido, em uma série de outras medidas, uma crítica, um combate duras ideologias de gênero. E a isso também é preciso que a gente tenha uma certa atenção. Quem diz ideologia de gênero é geralmente extrema-direita, porque não se trata de ideologia de gênero, se trata de estudos de gênero, não de ideologia de gênero. Então, quando o analista se põe a fazer uma crítica a esse campo do saber, nomeando da mesma maneira que a extrema-direita nomeia isso contra a qual ela luta, de novo, qual a incidência do nosso discurso sobre a nossa prática e sobre a nossa circulação no espaço social e no espaço político? Mesmo que a gente possa pensar que política trata do coletivo, e a ética, de uma certa maneira, é do 1 a 1, e a psicanálise não é uma política, a psicanálise é uma ética, mas eu acho que me ajuda um pouco algumas reflexões, uma passagem que eu vou me valer dela em alguns momentos, se não ela literalmente, mas pelo menos da ideia, que está em Leitura à Terra. E na própria Leitura à Terra, vou dizer ao Caio, não sei se ele está aqui ainda, mas que o Lacan diz num certo momento, Caio, se você ainda estiver por aqui, que há uma aposta a se ganhar com tinta em pincel. Eu acho que isso aí pode ser interessante de pensar depois. Mas voltando, a passagem que eu quero destacar está na página 23, nos Outros Escritos, na edição brasileira. Na página 23, há um momento que o Lacan vai dizer o seguinte: por isso é que tem toda razão quem põe a psicanálise à testa da política.
a testa da política. É mais ou menos assim que eu vou desenvolver algumas coisas que eu vou trazer para vocês. A psicanálise, a testa da política. Nesse sentido, qualquer depreciação que nós analistas possamos fazer a temas que são sociais, políticos, né, como se isso fosse algo inferior à psicanálise, também tem consequências, inclusive se a gente levar em conta a leitura do próprio Freud e de Lacan. Sem desenvolver muito aqui, mas me parece que a ideia do Freud de que a psicologia individual é ao mesmo tempo psicologia social é muito rapidamente lida, e lida de modo muito automatizado algumas vezes. Mas é preciso a gente entender que a ideia do coletivo, do universal e do para todos na política, antes de ser um problema, é um ganho, é uma conquista. Se a gente for lembrar, por exemplo, vamos pegar um outro contexto, muito sob influência justamente desse livro, né, do livro Lacan chinês, eu vou trazer algumas referências orientais. Aqui eu trago uma referência rápida chinesa. Quando o Confúcio, contemporâneo de Aristóteles e Platão, vai falar de meritocracia, é completamente diferente de entendermos hoje no Brasil a ideia de meritocracia. A ideia de meritocracia num país colonizado, num país racista, ela soa muito mal. Mas no contexto do Confúcio, uma sociedade extremamente aristocrática, com as divisões muito bem estabelecidas, o recurso dado por Confúcio do estudo, do aprimoramento, de compor categorias de intelectuais que possam auxiliar os governantes, é uma maneira de quebrar essa rigidez estratificada da aristocracia. Portanto, para todos, no campo político, é uma conquista. É importante entender que a retração hoje do para todos, nós temos exemplos claríssimos nos últimos 4 anos, através de discursos de ódio, através de uma política para alguns e não para outros. Isso é uma retração do para todos. Portanto, o universal do para todos na política, insisto, que é uma conquista. E justamente nesse ponto que a gente pode dizer que esse universal, do ponto de vista da política, no campo político, é uma ideia nova, não tão estabelecida quanto a gente gostaria, e, portanto, um trabalho ainda a ser feito quase que cotidianamente. Bom, como outro ponto, como passar, em termos freudianos, de uma análise do eu para uma psicologia das massas? Como se dá essa passagem do sujeito ao coletivo, a uma coletividade? Uma resposta rápida freudiana é pela via da identificação. Tanto, né, do modo, pensando na identificação como um modo primário de amor ao mesmo quanto ao outro. Então nós temos um aparente problema para a psicanálise, que é a ideia da identificação, né? Então, se o ponto de partida, por exemplo, em Freud, para poder pensar essa passagem, está na identificação, isso não quer dizer que esse é o ponto de chegada. Não é possível confundirmos ainda que um ponto de partida seja equivalente ao ponto de chegada. Assim como não é possível reduzir tudo que é da ordem da política como sendo redutível ao conceito de identificação. Essa ideia de ter a psicanálise à testa, né, pode nos ajudar, pode ajudar a cultura, uma sociedade, a dizer que um
que um fascista pode até dizer que a renúncia é para todos. Ele pode até dizer isso. Pode até comer leite condensado, frango com farofa, se sujar, pedir pix. Mas o que esses semblantes de renúncia, de gozo, indicam é que o gozo perdido não se apresenta como perdido para todos. Não é para todo mundo que ele se apresenta como um gozo perdido. Há aqueles privilegiados em que o gozo perdido não opera como tal. Então a psicanálise ela pode também evidenciar que ali onde o governante gozador diz que é uma perda de gozo, o que existe é o contrário. Há sim uma concentração de gozo num ponto ideal. O gozo dessas cenas obscenas, né, tenta esconder que o que está por trás do leite condensado e do frango com farofa são joias milionárias. É lavagem de dinheiro em 6 meses, com 17,2 milhões. A psicanálise pode dizer claramente que o gozo não está perdido para todo mundo, que está concentrado em um ponto ideal para alguns. Quando Bolsonaro ironiza os doentes de Covid, quando propaga kits inócuos, quando se recusa a medidas de segurança, ele diz, na verdade, que é um gozo que se acumula no mesmo lugar em que se requer seu sacrifício. Eu digo Bolsonaro menos para dizer do Jair, mas mais para dizer do bolsonarismo. O fato de ter perdido a eleição, e aí agradeço ao Nordeste, o fato de ter perdido a eleição e ser tornado inelegível não diminui o grande problema que nós temos hoje no espaço político, é o bolsonarismo. O problema não é mais Bolsonaro, é o bolsonarismo. Então, quando o Bolsonaro e o bolsonarismo diz que ficou nas 4 linhas, me parece, e aí eu faço uma certa brincadeira, que ele está usando uma espécie de uma topologia, entre aspas, da fronteira e não do litoral. Porque a ideia de fronteira implica num campo comum. A fronteira não demarca um campo diferente de outro. Demarca uma separação, mas de campos homogêneos. Então, o que ele denuncia, que não ultrapassou as 4 linhas, é que as 4 linhas são as 4 linhas antidemocráticas. São as 4 linhas que não diz respeito à democracia. Seria muito mais interessante se a gente pudesse... Bom, então, ele não está falando do litoral, né? Ele está falando da fronteira, que já é o campo antidemocrático o tempo todo da história do bolsonarismo, né? Então, é completamente diferente a gente pensar a letra e pensar o litoral, onde um campo é diferente do outro, onde há um estrangeiro. Quando se leva em conta, né, justamente aborda no furo no saber. A política, com a psicanálise atesta, é uma política que pode ser advertida de que há o estrangeiro, de que há o outro, de que há a diferença. Advertida do furo no saber, advertida de um impossível. Como o escrito. Né? Em que sentido? O escrito ele se fabrica com a linguagem. Então trata-se do litoral, essa um pouco a aposta que o Lacan está fazendo ali no Literatura Terra, trata-se do litoral que se possa constituir um discurso que não seja emitido meramente pelo semblante. Então, a dica que o Lacan deu ali foi dizer, olha, quem faz isso, quem faz da escrita do litoral um discurso que não seja emitido meramente
do semblante é a literatura de vanguarda, que era a literatura de vanguarda ali para o Lacan. Então a gente, me parece, tem uma dica de como pensar essa articulação entre psicanálise e política. Por exemplo, no tratamento dado pela literatura, o tratamento que a literatura dá aos restos e ao lixo. A literatura, ela se esforça para, do litoral, constituir discurso. O que eu gosto de pensar é que, de um certo modo, análogo à literatura de vanguarda, né, que é o que Lacan vai dizer que é um fato de litoral, não se sustentando meramente do semblante, eu fico pensando que seria interessante pensar uma política pensada com a psicanálise, a testa, poderia ser algo mais ou menos assim. Vale dizer que a quebra do semblante só pode vir como efeito também de um discurso. A literatura, segundo Lacan, tem como ambição literaterrar, não é? Então, quem sabe a gente não possa pensar uma política que tenha uma ambição semelhante. Se a literatura tem a ambição de literaterrar, ou seja, de ter os efeitos da letra e do escrito sobre ela, quem sabe não seria possível pensar uma política que tenha a letra e a escrita como fundamento e orientação. Assim como a psicanálise é que tem que se prestar a pensar a literatura e a arte, e não interpretá-la, mas pensar, ser tomado como um atravessamento e tentar dar conta, me parece que da mesma maneira com a política. A psicanálise tem que se prestar a pensar a política. Tenho mais 10 minutos pela minha conta, mas se precisarem que eu corte, eu corto. Pelo que eu estou contando aqui, eu tenho mais 10 minutos. Então, vamos lá. O Lacan vai dizer também, né, em Literaterra, que a língua ela é trabalhada pela escrita. E aí eu vou fazer o recorte de novo oriental. Vou trazer de novo o japonês. E aí me corrija a Silvia, se ela quiser, apesar de brasileira, se ela quiser trazer alguma coisa nesse elemento. E a gente já discutiu um pouco sobre isso um tempo atrás. Então, o japonês, enquanto língua, inclui na língua o efeito da escrita sobre a própria língua. Ou seja, a língua japonesa, não estou falando de japonês pessoa, não. A língua japonesa porta nela um efeito do escrito, um efeito da letra, um efeito da escrita. Isso faz com que ela tenha, diante de alguns caracteres, duas pronúncias, que Lacan vai chamar a atenção do onyomi ou kunyomi, uma pronúncia pelo som do caractere chinês ou uma pronúncia pelo significado daquele caractere. Então, assim como há um efeito da escrita na língua, no caso, língua japonesa, poderia haver um efeito da escrita na política. Acho que pode ser um dos trabalhos, se não dos psicanalistas, ao menos da psicanálise. Se os psicanalistas não tomarem como um trabalho interrogar como que pode haver efeitos de letra e de escrita na política, pelo menos a psicanálise precisa saber com isso. Lembrando também que se a letra serve de apoio ao significante, como um referente, pode mudar o status do sujeito. Caminhando para duas considerações finais. Ainda sob influência do Lacan chinês. Vou trazer Confúcio. O Confúcio, em linhas muito, muito, muito gerais, como basicamente tudo que eu estou trazendo aqui, ele vai usar um significante, um caractere que para a gente a tradução imediata seria estranho, que seria só estudar, parece que é estudar um livro, mas esse mesmo caractere usado pelo Confúcio nos Analetos, ele serve tanto para estudar quanto para aprender. É o ato de estudar quanto também o ato de aprender. Isso implicando numa ideia de um desenvolvimento, né? Ou seja, um trabalho subjetivo
que cada sujeito tem que ter para ter um certo crescimento, digamos assim. Uma outra noção importante, além dessa de estudar como desenvolvimento, é a ideia contida num outro ideograma, que é o ideograma amizade. Agora vale uma curiosidade, eu não vou escrever aqui para vocês, mas como é que se escreve o ideograma amizade? Se você pegar o ideograma lua, escreveu o ideograma lua, e do lado dele outro ideograma lua igual, sendo 2 ideogramas lua, você tem um ideograma que significa amizade. Ou seja, há uma ideia aí de amizade não apenas como um laço social, mas como um princípio de articulação política. São iguais, que compartilham mesmos ideais, mesmas ideias, mesmos objetivos, alguma coisa dessa ordem. Ou seja, alguma coisa que está entre as bases para uma estrutura social e uma estrutura política. Um terceiro elemento importante aí é a ideia filial, ou seja, se tem a relação entre amigos ou irmãos, lembrando Freud, tem também uma relação do filho com o pai, ou seja, há uma estrutura, a ordem social é um reflexo de uma certa ordem e harmonia familiar. E esses 3 fundamentos, né, tem mais, mas eu só estou trazendo 3, a amizade como fundamento para o pensamento político, uma certa dedicação filial, e um outro elemento que aparece no Lacan, tanto no seminário 7 como no seminário 18, a humanidade, mas no seminário 7, quando Lacan está comentando Mêncio, quanto no seminário 18, que Lacan volta a comentar Mêncio, aparece sob o nome de benevolência. Então, quando vocês estiverem lendo esses 2 seminários, encontrarem o Lacan comentando sobre benevolência, é uma outra tradução possível para a ideia de humanidade, como 3 fundamentos para uma certa teoria política em Confúcio. Aí vocês poderiam dizer, poxa, amizade, dedicação filial, como é que isso não vai resultar numa certa dominação do governante com relação aos seus súditos? Isso pode ser uma dominação, uma espécie de opressão. Aí que vem o que o Lacan insiste em algumas lições do seminário 18, de uma categoria que é retomada por Mêncio e muito enfatizada por Mêncio, que é do mandato do céu, o mandato divino. De uma certa maneira, a ideia é que o governante, para essa teoria política, ele precisa, digamos assim, corresponder aos anseios do povo e do mandato do céu. Então, é uma via de mão dupla. Não é só o súdito que tem que ter uma dedicação filial, como se fosse ao pai, ao governante. O governante também tem que ter uma dedicação ao súdito. Não é só o súdito que tem que ter essa dimensão do laço da amizade, ou da humanidade, da benevolência, é o governante também, sob pena de aquele governante que não agir desse modo tem como penalidade a perda do seu mandato do céu. O que seria o mandato do céu? Seria diversas intervenções do real, grandes enchentes, turbulências climáticas, fome muito grande, rebelião dos povos, ou seja, há um elemento de real que vem interferir e modificar isso, intervir nesse governo. Pois bem, se a gente olhar muito rapidamente, isso parece muito uma teoria política calcada no pai, calcada no nome do pai. Isso seria um certo atraso, não nos interessa. Mas é justamente nesse ponto de que ela, fazendo esse recorte rápido que eu fiz, de uma política pensada a partir do pai do nome, da inscrição do nome do pai, e não uma política do efeito da letra, não uma política do efeito da escrita, essa diferença, é aí que eu quero chegar nessa diferença. Por quê? Me parece que um dos grandes prejuízos que o bolsonarismo trouxe para a política, para as relações sociais brasileiras, foi nos impedir, nos suspender de discutir uma política sob efeito da letra
e da escrita, para termos que voltar a discutir uma política que afirme bens fundamentais como democracia. O bolsonarismo produziu um atraso tão absurdo no nível civilizatório que nos obriga a dizer que democracia é importante. Nos obriga a lutar pela democracia, nos obriga a lutar pelo estabelecimento de poderes da República. Que se cumpra leis, de lutar para que as pessoas sejam vacinadas. Então, nesse sentido, é que eu digo que, de uma certa maneira, a gente precisa fazer algumas concessões e dar uns passos atrás da discussão que a gente talvez achasse mais importante, para fazer que os nomes do Pai possam, de fato, operar, porque nós estamos em um certo momento onde tudo isso virou terra arrasada. Então, antes da gente discutir de uma maneira mais interessante o que seria uma psicanálise, né, uma política com a psicanálise à testa, né, uma política que possa ser pensada a partir da psicanálise, talvez a gente tenha também com a psicanálise entender que é preciso uma beiarro nesse momento, uma afirmação. É preciso consentir com alguma coisa primeiro, antes de a gente voltar às discussões que nos são mais caras. Era isso que eu tinha para trazer. Obrigada, Clayton. Eu vou convidar, eu quero te dizer antes que está me ressoando bastante aqui essa questão que você colocou da escrita e da letra na política, mas que eu fiquei assim impactada quando você disse, eu já sabia disso de alguma forma, mas acho que a forma como você foi conduzindo, né, que primeiro nós adormecemos, nós nos apaixonamos pelo sentido, pelo imaginário, pelo simbólico, né, por essa não disrupção pelo real, vamos dizer assim, e conforme você foi fazendo o percurso para chegar a dizer que nós retrocedemos a esse nível, né, de ter que lutar por aquilo que já estava consolidado de alguma forma no nosso imaginário, talvez, né, porque em 4 anos nós conseguimos perder muito disso, né, não sei se assim eu poderia dizer que estava consolidado mais no nosso imaginário do que, de fato, na política. Então, vou passar a palavra, não sei se faço disso uma questão, se você puder falar alguma coisa. Vou passar, então, a palavra primeiro para a Giovana Quaglia, membro da IBP e da MP, nossa coordenadora das quartas jornadas. Que loucura é essa, Giovana? Eu te agradeço por estar aqui com a gente, por todo o trabalho que você está fazendo aí, para que nós tenhamos uma jornada bem produtiva, bem proveitosa. E Giovana mora em Brasília, como eu já disse, e então eu te passo a palavra, Giovana. Boa noite, Clayton, boa noite, colegas. Vamos lá. Realmente, acho que eu não vou conseguir perdoar não ter mandado um textinho antes. Eu, pela leitura do título, e agora te ouvindo, eu vou tentar trazer alguns elementos do que eu tinha imaginado da nossa discussão, né? Pensando mais no sentido da política e na questão onde nós poderíamos, então, falar disso que você traz do bolsonarismo,
disso que aconteceu em 8 de janeiro e que ainda acontece, né, que é uma fala que os cientistas políticos comentam. Falar que a democracia está em perigo, está em risco, é redundante. Ela sempre está, ela corre um risco constante. É como se fosse inerente à própria democracia. E quando você traz o para todos, me veio um pouco, porque uma das ideias fundamentais da democracia é a ideia de soberania do povo, né? E você trouxe a palavra governante. Eu sei que são ideias um pouco delicadas, porque quando a gente vai falar de soberania do povo, nós estamos exatamente falando não do governante, e sim desse espaço de convívio, e vamos tentar definir o que seria o povo, que não é o cidadão. Porque o povo não precisa, obrigatoriamente, ser um cidadão de direito nas considerações democráticas. Então, é só para ir começando a aproximar da modernidade, porque em alguns momentos, quando você estava falando, quando você logo abriu sua fala e traz a psicanálise, a ciência e a política, uma coisa que me chamou logo de cara é um problema que nós temos no mundo moderno, que se diferencia do grego, com relação ao status que a metafísica assume no mundo, e como nós vamos, então, tratar a ciência a partir de um certo positivismo e de uma certa subjetividade, que é uma ideia moderna, que é a ideia da subjetividade. Quando nós estamos falando, então, um ponto que me veio do para todos, é que no mundo grego, o pressuposto é somos desiguais, né? Um pressuposto grego, somos desiguais pela natureza, né? É o que Aristóteles vai trazer na política, e a questão da liberdade é uma consequência. Quando nós entramos na modernidade, somos iguais, e aí nós temos que nos ver com essa tal de liberdade diante dessa igualdade. E aí você trouxe a identificação, porque a identificação e daí identidades, né? Porque eu fiquei pensando um pouco que nesse mundo grego, onde a comunidade precede ao individual, e essa ideia do público, que é a polis, que é onde é feita a política, é uma coisa, e o privado, onde é feita a economia, né, onde o escravo vive, a mulher vive, que não é na polis, é totalmente diferente de falar e daí tem as estruturas de identidades totalmente diferente de falar de uma certa igualdade moderna, onde nós, então, estaríamos falando das diferenças. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, porque são dois conceitos bem complicados, para mim, pelo menos. E falamos de igualdade, mas entramos, então, na ideia de democracia, a partir dessa ideia que democracia, não as democracia liberal, a democracia como pressuposto básico, o conceito é soberania do povo. Então, é pensando desses espaços de soberania do povo e como, porque você falou da letra, eu fiquei pensando, então, e da escrita, como é que a gente poderia estar pensando a soberania do povo, e uma coisa importante é que quando a soberania
quando se torna governante, deixa de ser soberano. Porque isso me trouxe uma questão na sua fala, porque me parece diferente do mundo confucionista, que me parece mais relativo ao grego, a polis, a ideia onde... Então, não é uma questão se o escravo é escravo, não é uma questão grega. E hoje, né, no nosso mundo, sim, é uma questão porque nós partimos de uma ideia de igualdade, que deu errado, parece que não deu tão certo. A Revolução Francesa vem com a ideia, e o que nós vemos é uma desigualdade jogada a partir de um pressuposto da igualdade e dos direitos humanos para a soberania do povo. Está dando para entender mais ou menos aonde eu estou? E nisso surge, então, que eu achei interessante, essa ideia dos movimentos e nós, da psicanálise distante, porque não se aproximar, porque se tem uma coisa que é complicada para a psicanálise, é que nós, de alguma maneira, somos, ao meu ver, modernos, a partir do mundo moderno, e não da ideia grega. Então, essa é uma primeira pergunta para a gente pensar. E quando nós estamos falando, então, de diferença dos diferentes, público e privado, indivíduo e individual, nós estamos falando a partir dessa ideia moderna, onde tem um resquício, tem essa rebarba da Revolução Francesa, dos direitos do homem, pós-guerra, dessa ideia, então, de soberania do povo, que não é a soberania nacional do totalitarismo. Então, eu queria tentar aprofundar, esbarrar na conversa para falar um pouco de quando a gente diz do psicanalista também na política, pensando nesse psicanalista como um agente também, como outros, da soberania do povo. E onde ele, então, está na soberania do povo, que não quer dizer maioria, que não é os eleitos, que também pensando um pouco nisso, que eu queria tentar aprofundar essa ideia da psicanálise e a soberania do povo. Sem entrar na questão tão... Giovana, está terminando? Estou terminando. Então, das ciências políticas. Então, assim, pensar um pouco isso. Essa diferença entre uma ideia da política que vem de uma polis, que é grega, e agora a psicanálise diante da ideia do sujeito, que na polis não existia, moderno, onde a gente diz todos iguais, e daí se dê com a liberdade, que é um conceito que se opõe ao totalitarismo, em Hannah Arendt, ao mesmo tempo que parece que a psicanálise fica falando da ideia grega, de alguma maneira da polis. Seria por aí. Renato Vieira, membro da IBP e da MP, nosso colega do Espírito Santo. Renato. Bom, boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer ao convite da diretoria por estar aqui conversando, especificamente a Ruskaya. Agradecer e cumprimentar o Cleiton, né, nosso colega aí desse circuito Minas, Alagoas, né, e de algumas batalhas aí nos conselhos, né.
Bom, eu queria dizer que, ao contrário do que o Clayton colocou como uma certa indelicadeza e os pedidos de desculpas que nós vamos declinar dele, porque, na verdade, foi muito rica a sua exposição e nos faz pensar, e isso marca um posicionamento na sua apresentação, né? Então, não vejo indelicadeza e não tem nada a ser desculpado por não ter um texto prévio, né? Você levantou uma questão inicial, né, que vai nos fazer pensar assim, nessa questão da presença do analista. Mas você traz isso, os psicanalistas ausentes dos debates sociais, né? Mas eu queria, e você como mineiro vai concordar comigo, eu quero supor, né, que o nosso colega Célio Garcia presentificou de forma contundente, né, esse debate da política e no campo a partir da psicanálise. Então, é um convite a revisitar Célio Garcia, as suas teses nesse momento, né, sobretudo num ponto em que ele nos chamava a atenção para uma coisa que se chama uma política a ser inventada. E ele dizia que a política a ser inventada é aquela que, e aí ele é lacaniano, né, dispensa os ideais, né, e não se aferra aos ideais, né? Bom, aí uma questão que eu queria te fazer a partir da sua tese também que você levantou, e depois, na sua leitura da política atual, quando você diz, né, de alguma forma, que nesses últimos 4 anos o que nós observamos foi uma certa intolerância, né, ou um certo rechaço ao real, né, como se o real não pudesse ser aquele que perturba a realidade, né, e que estaria um certo privilégio esse movimento de uma certa articulação entre o simbólico e o imaginário. Eu tendo a pensar que também o simbólico é rechaçado. Aí, e que, quando se propõe o terraplanismo, é muito mais a busca de um imaginário, né, reinante do que propriamente essa articulação, né? Então, e aí a gente vai para o ponto onde você nos coloca na sua tese, né, de pensar uma política que tem a letra como fundamento, a partir aí, né, do simbólico como fundamento e orientação, e um efeito de escrita, que nada mais é do que o real. Então, o que você está propondo é que a gente coloque de volta, né, o novo-romiano, né, a articulação entre esses 3 registros como sendo um operador, né, de uma política a ser inventada, como diz o nosso saudoso Célio Garcia. Bom, eu teria mais um outro ponto, né, quando você, e aí eu queria te escutar, né, assim, sobre isso, porque, e é correto o que você diz, assim, também eu concordo, né, que o Jair já era, mas ficou o bolsonarismo. Só que, né, antes do Jair, tinha o olavismo, né? E aí eu queria te escutar sobre o olavismo, porque ele é um mentor do anti,
e que é uma questão que a gente também tem que colocar aí nessa articulação borromiana, do que seria o anti, né? O anti-tudo, o anti que se materializou, né, assim, de alguma forma, como o anticomunismo, o antipetismo, tem um anti que foi, né, elucubrado e gestado, né, nos bastidores, nas redes sociais, tudo isso, todo mundo adormecido, o gigante adormecido, e lá, né, nos bastidores, né, isso sendo trabalhado com cursos online, etc. e tal. Bom, meu caro, é isso que eu pensei, assim, do que você nos ofereceu aqui essa noite, né? Sem um script prévio, mas com grande satisfação, né, de poder estar conversando e trocando essas ideias. Obrigado a você, obrigado e parabéns à diretoria por essa noite. Obrigada, Renato. Cleiton, você quer responder ou quer que nós recolhamos algumas perguntas? Bom, vocês que sabem, eu posso ir começando a comentar alguma coisa enquanto as pessoas, não sei, levantam a mão, não sei como é que vocês funcionam, né? Pode ser. Eu quero agradecer muito as colocações tanto da Giovana quanto do Renato, né, que pegaram esse pepino de comentar algo que acabaram de escutar de mim, mas eu agradeço a gentileza e o trabalho que tiveram diante disso. Bom, começar aqui pela Giovana, né? Eu acho que, sim, eu concordo que a democracia sempre esteve e está em risco, mas há uma grande diferença, e aí eu gostaria de acentuar, quando essa democracia encontra os riscos endógenos à própria democracia, assim como o capitalismo encontra suas crises no interior do próprio capitalismo, e tem que ir não necessariamente evoluindo, né, porque não vou dizer que o neoliberalismo seria uma evolução, mas, enfim. Então, tem as crises próprias que a própria democracia vai colocar para si, mas tem, sobretudo para nós, sul-americanos, nós temos uma história, e o Brasil tem mais tempo digamos assim, de rupturas democráticas do que de democracia. Então, eu acho que tem alguma coisa que diz muito respeito a nós, não só brasileiros, mas nós latino-americanos, que vivemos em relação a um tipo de crise da democracia que não é nem colocada pelo desenvolvimento da democracia. É uma crise imposta por rupturas de exclusão democrática. Eu acho que isso tem um caráter que me parece importante de acentuar essa heterogeneidade dessa crise, e não de uma crise endógena à própria democracia. Eu acho muito interessante isso que você disse, Giovana, pelo menos como eu entendi, de que estamos diante de um sujeito moderno, com impasses e questões modernas, e a gente ainda falando de um sujeito grego. Eu acho isso muito interessante. Se foi essa a questão que você colocou, eu acho que ela é muito bem colocada. Né? Muito bem colocada, ela de uma certa maneira pode nos colocar trabalho por uma série de elementos. De quantas vezes nós nos envolvemos num tipo de debate dizendo aos quatro ventos que o analista tem que estar à altura da sua época, como se esse enunciado garantisse estar à altura da sua época, ainda usando termos, argumentos e perguntas que não condizem com os problemas que a gente vê. Então, eu tenho um receio muito específico desse adormecimento que pode atingir a nós mesmos, de ficarmos debatendo uma série de coisas, às vezes num rigor conceitual espetacular, sem ver que do lado de fora tem uma coisa pegando fogo, tem outra coisa caindo. E eu acho que é um pouco materializada de um modo refinado que você trouxe esse elemento.
E eu queria ainda, recorrendo aos gregos e não aos modernos, dizer assim, de uma expressão que me parece interessante de se pensar a democracia, por exemplo, em Platão, que é a ideia de que o poder político ele é exercido por títulos, do mais velho, do mais rico, do mais forte, do mais isso. Tem um último lá, o oitavo ou o sétimo, não me lembro agora, oitavo ou sétimo. Quem se lembrar se é o oitavo ou o sétimo, me recorde, mas é o oitavo ou sétimo, assim, é o título daqueles que não têm título. E demos, mais do que povo, sabe a fortuna? Não a riqueza, mas a fortuna, a sorte, a contingência, né? Esse elemento. Ou seja, esse título do que não tem título é justamente esse ponto de uma contingência daquele que ele não é o mais rico, é qualquer um. O demos no sentido do qualquer um. E essa a aposta que é tão difícil para nós modernos nos havermos com ela. Renato, assim, você tem toda a razão. Eu queria trazer algumas coisas que me provocam e compartilhar um pouco da provocação. Mas é claro que existem analistas que discutem, debatem, pensam político. Vocês estão fazendo isso. Né? A jornada de vocês aborda isso, né? O próprio tema da jornada, a escolha do local da jornada, a ideia sua do eixo. Acho que isso mostra que analistas pensam sim a política. Mas eu quis só frisar de um risco, quando eu digo nós, né? É de um sentido mais amplo possível, sabendo que tem aqueles que não se inserem aí, mas o risco de nós, digamos assim, separarmos muito, por exemplo, enquanto cidadão que pode se reconhecer com um certo pensamento progressista, mas na hora que está falando de psicanálise, vai falar ideologia de gênero, vai ser contra o movimento social. Eu acho que tem aí alguma coisa que me parece que tem a ver com essa disjunção, com essa coisa meio torta que a Giovana disse. Você está falando do grego e o problema é moderno. Entende? Assim, eu acho que tem alguma coisa que eu acho que é muito perigosa entre nós. E eu emendo isso à tua lembrança do olavismo. Mas antes, só frisando, você tem razão. Sobre a junção do simbólico e imaginário, uma hora eu disse, sobretudo do imaginário do simbólico. Essa invasão do imaginário ocupando o espaço do simbólico. Mas voltando, o olavismo. Eu acho extremamente importante pensar isso. Por quê? Durante um bom tempo, a universidade, o que a universidade fazia? Conversava com a universidade. A universidade conversava com a universidade. A universidade só conversava com ela. Não conversava com os jovens, não conversava com os idosos, não conversava com a sociedade, não conversava com os movimentos sociais. Tem um histórico, tem uma presença histórica da universidade junto ao movimento social. Mas depois ela saiu. Ela começou a conversar só com ela mesma. Uma conversa muito interna. Nesse espaço onde a universidade só conversava com ela, surgiu o Olavo de Carvalho, que começou a fazer críticas, por exemplo, contra o ensino, contra a universidade, batendo na universidade. Isso começou a formar um grupo de jovens que encontraram ali, não tinham jeito de ser revolucionários contra... A esquerda já estava no poder, então eles iam ser contra o quê? Né? Ia ser contra a oferta do Olavo de Carvalho, foi para dizer para aqueles jovens, para dizer assim, olha, se revolte contra o establishment, e o establishment que ele disse era a esquerda, porque a coisa mais bizarra do que achar que a esquerda é o universal, isso é bizarro, mas conseguiu vender essa ideia. Conseguiu vender ideia na hora que a universidade, por exemplo, a universidade estava, repito, conversando só com o próprio umbigo. Quando acordou, já era um pouco tarde. Por que eu friso isso? Porque também eu acho que é um risco da psicanálise, um risco que a psicanálise corre. De tal como
à universidade, que ficava conversando só consigo mesmo, só com seus mesmos significantes, com as suas mesmas elaborações teóricas refinadíssimas e aprimoradíssimas, esquecendo que o mundo corre lá fora de outro jeito. Eu acho que esse tipo de silenciamento político nosso, ao conversarmos só entre nós, só com o linguajar que nos interessa, só com as questões que nos interessam, faz com que os jovens não cheguem. Os jovens estão a fim de conversar outra coisa. Então não adianta a gente ficar dizendo, por exemplo, criticando o tempo todo o discurso universitário, confundindo o discurso universitário com a universidade. Há vezes, né, eu como professor universitário, escutando debates na psicanálise, que eu começo a ter vergonha de dizer que eu trabalho na universidade. Vou pagar mico, né, dizer que eu trabalho com a universidade. Porque há momentos que se confunde discurso universitário com a universidade. E aí depois eu vou querer ir à universidade para que os universitários cheguem para debater com a gente? Como assim? Eu passei o tempo todo detonando com a universidade. Então, acho que tem alguma coisa que há esse risco de nós conversarmos de alguns temas que só nos interessam, não interessa a mais ninguém que não seja a gente. Aí quando alguém diz que a gente está fechado falando um psicanalista, a gente fica bravo e diz que bateu, levou. Acho que não adianta mais. Não é uma questão da lógica do bateu, levou. É tomar isso como uma interpretação. Se alguém diz eu sou um monstro, eu preciso entender, no mínimo Foucault, que marcou, por exemplo, no livro Os Anormais, nas conferências dele no Collège de France, que o hermafrodita, como era chamado, foi chamado de monstro. A cultura os nomeou de monstro. Então, eu tomar como uma agressão, alguém dizer que vocês me veem como monstro, eu estou desconsiderando uma parte que é importante de eu entender do que isso está dizendo. Eu posso entrar numa defensiva sem saber que está sendo apontada uma questão, no mínimo, relevante. Então é isso, eu acho que a psicanálise precisa aprender nesse ponto também de tornar a sua fala mais permeável ao que está ao redor. E não apenas só dizer como se fosse um mantra que o analista tem que estar à altura de sua época. Só dizer isso não garante absolutamente nada. Assim como dizer que, por estarmos na psicanálise, naturalmente, quase que por um processo metabólico, operamos com discurso analítico. Não é verdade. Não é verdade. Eu não acredito que alguém transmita na universidade de um jeito universitário e chegue aqui na escola e transmite de um jeito analítico. Eu não acredito. Quem estiver aqui presente, que assiste minhas aulas, sabe que eu dou aula assim. Então, é isso. Giovana. Eu vou rapidinho, que eu vi que o Adriano... Só, curiosamente, isso de sair dos seus grupos, né? E sempre me chamou muito a atenção, né? Por exemplo, tá na política de saúde mental, conversando sobre drogas, que não é sobre a toxicomania, o colega que é psicanalista se colocando como se fosse de outro lugar. Ele não fala da psicanálise ali. Mas só para... essa questão do Museu da República, quando a diretoria decidiu que as jornadas seriam em Brasília e de um ato político, e daí a Ruscaia me chamou para coordenar, imediatamente eu pensei, tem que ser no Museu da República. Foi uma coisa, assim, muito forte, que tínhamos que realmente estar lá, no mesmo lugar onde foram os ataques, não foi no museu, mas que ocuparam um espaço público na esplanada, que é gigantesco. E como conseguir esse espaço? E aí que é o interessante.
quando o museu viu que a psicanálise estava interessada em falar dos atos de 8 de janeiro, que a psicanálise queria falar da loucura, mas não da ótica só da psicanálise, mas que ela queria discutir a política, que ela queria discutir arte. E foi assim que a diretora do museu ficou encantada. Não sei se a gente vai conseguir cumprir a tarefa, mas só você falando, como o espaço público está querendo também que a psicanálise chegue a ele. É só que um dado aí que o Tiago pode contar melhor, que ele também estava ali. É isso. Adriano. Agora eu vou recolher algumas perguntas, tá, Cleiton? Vou recolher, aí você fala e a gente encerra, pode ser? Pode ir, Adriano, por favor. Boa noite, Cleiton, grato pela palestra. Teve uma fala sua que me chamou muita atenção, que os psicanalistas se excluem do debate, né? E aí, vou colocar 3 pontos, né? A questão trans, por exemplo. O Miller, ele falou disso a partir da palestra do Preciado, né? Só que, será que porque o trans, ele sendo marginalizado, né, não tem condições de frequentar um consultório, e é por isso que ele não é debatido nas escolas, e só foi debatido porque o Miller, a partir da fala do Preciado? Tá, um outro exemplo, a questão da raça, né? Por que isso não é um debate comum nas escolas de psicanálise? Será porque, segundo estudos econômicos sociais, sendo a renda dos negros inferior ao do branco, então ele não habita o consultório em um nível suficiente para suscitar o debate na escola? E interessar os psicanalistas? Vide a quantidade de membros da escola que se dizem negros. Um terceiro exemplo, o virtual. O virtual só foi admitido pelos analistas devido à pandemia, mas já existia como debate e experiência na psicologia. Então, né, os psicanalistas se excluíam do debate. De certa forma, a sua resposta, assim, o que você falou para o Renato, me responde, mas eu quero tocar o dedo um pouquinho mais. A psicanálise, ela é subversiva por excelência, enquanto potência. Mas os psicanalistas são conservadores. E aí, nesse sentido, os psicanalistas estão fazendo como os psicanalistas da época de Freud, operando contra a psicanálise, a potência subversiva da psicanálise, com o seu conservadorismo? E aí eu acho que era isso que eu tinha para te perguntar. Cláudia? Boa noite a todos, né, que eu ainda não cumprimentei. Boa noite, Cleiton. Estou aqui, quero agradecer esse momento que nós estamos vivendo aqui, que você está protagonizando, você, Giovana, Carla, Renato, né, e Caio também, né, Ruscaia, e as colegas da bancada. Quero agradecer a todos, estou muito contente. Quanto à sua queria mencionar a última intervenção de Giovana sobre o Museu da República. Obrigada, Giovana, por ter feito essa menção assim, muito importante para esse momento, para a gente, que a ideia de ocupação que pairando, né, na nossa proposta é uma ideia bem importante e que a fala de Giovana traz. Mas eu queria retomar um ponto que você trouxe, que eu achei assim tão gentil de sua parte, quando você fala da amizade, citando lá, né, os gregos, quando você fala da amizade como, salvo o melhor juízo, né, como um instrumento político. Foi assim que eu entendi. E eu achei assim, amizade como forma como um instrumento político, porque
eu já penso faz muito tempo o amor como instrumento político, mas só que aí até o Lula colocou, né, o Lulinha Paz Amor, que não sei o quê. Eu apresentei na Ampof apresentei um trabalho dizendo que a Lulinha Paz Amor não dava muito certo, porque aquele confronto, pegando as tábuas da sexuação, aquele confronto com o ódio não dava certo. Bem, enfim, mas acabou dando. Amém. Mas a amizade, porque a amizade é um amor atenuado e um amor possível, porque o amor a gente sabe que traz toda a problemática do ódio junto com ele, e todo o problema do desejo e tudo mais. Agora, a amizade, eu achei que essa sua referência, então eu queria... por que você trouxe isso? Se eu entendi certo, né? Talvez eu tenha até entendido e colocado minhas coisas, mas se eu entendi errado, aí você coloca. Mas eu achei uma saída muito legal, e queria conversar um pouco sobre isso. Obrigada. Igor? Gente, vocês vão precisar ser mais breves ainda, tá? Senão nós vamos fazer o Cleiton trabalhar demais. Boa noite, ilustríssimo Cleiton, da qual eu me dirijo. Eu sou um pouco diferente, eu sou da área das relações internacionais, a qual aceitei o convite da excelentíssima doutora Carla Serres. Percebi que seu tema é muito focado como a psicanálise entende a política, né? A gente tem paridades semelhantes, porque são temas que eu me formei, né? Me graduei faz uns 3 anos na área de relações internacionais, e me chamou a atenção quando você cita Michel Foucault. Não é um escritor que eu sou muito fã, mas admiro o trabalho, e vou além com o Norberto Bobbio. Ele diz que o futuro das democracias está em jogo. Como o Cleiton, como psicanalista, ele entende que a democracia está em um jogo conforme os pilares do Estado trabalham, a questão do gênero, a questão das raças, como foi dita, como o Cleiton vê o trabalho da psicanálise com relação ao Estado. Qual é o triplé que você pode passar para isso? E essa acho que é a pergunta, e novamente agradecer o convite e parabenizá-lo pela palestra. Obrigado, Igor. Só retoma qual é a pergunta. Eu entendi a construção do raciocínio, mas no final, quando você foi sintetizar a pergunta, você pode repeti-la, por gentileza? Posso? Qual é a relação que você vê como psicanalista, a questão desses assuntos, qual a relação que o Estado pode trazer, como que pode trabalhar essa questão da política e os psicanalistas em si atuarem nela? Certo, Cleiton? Silvia? Olá, boa noite. Queria agradecer a sessão pela oportunidade dessa discussão, de trabalhar esse tema que eu acho essencial, a fala do Cleiton. E eu posso dizer que já me acordou, já teve esse efeito. Eu procurava, eu acho, a possibilidade dessa conversa, e achei muito rico o modo como vocês estão construindo, né, a jornada, essa questão da conversa com o museu, né, da República, que já teve esse efeito, eu diria de causa, né, da presença de vocês, de propor a jornada lá, né? E o significante que a Cláudia trouxe da ocupação me pareceu muito interessante também. Então, acho que essa jornada, como a Giovana disse, já tem um efeito de ato, né? Me parece. E aí, com a sua fala, Cleiton, assim, várias questões, né? A fala do Renato trazendo o Célio Garcia de volta, que sem dúvida é alguém que ao longo dos anos, né, se colocou muito nessa conversa com o social e ensina até hoje muita gente. Eu fiquei pensando várias coisas, mas acho que a questão que eu queria te colocar
se tanto essa conversa, quanto essa jornada, quanto a presença do analista na universidade ou outros lugares, em alguma medida se assemelha à posição do analista na clínica, no sentido de ir em direção ao real. Quando você, por exemplo, toma a questão do Bolsonaro, o quanto ele, em alguma medida, tenta apagar os efeitos da letra e da escrita, me fez pensar o quanto isso faz a gente pensar como o negacionismo afetou metade da população brasileira, né? Em alguma medida. Talvez não tanto, mas enfim, metade da população votou nele, né? Quase que ele ganha. Então, eu acho que tem essa dimensão do real que você traz na sua fala, não só a relação de junção e disjunção, simbólico e imaginário, mas essa dimensão do quanto o analista, talvez uma posição política do analista, é justamente sustentar a dimensão da articulação entre os três registros, nesse sentido, ir em direção ao real. E esse talvez seja um posicionamento político do analista. Queria ver o que você acha, se você concorda. Juliana, eu queria te cumprimentar e antes de passar a palavra para você fazer a questão ao Cleiton, dizer que nós estamos aí tentando fazer um trabalho político com a Juliana, né, de forma que é uma honra tê-la aqui conosco. Você está com o micro desligado. Gente, boa noite, obrigada. Essa diretoria que a gente está tentando já há um tempo, né, causadas aí pelos sinais, né, da atualidade. Então, eu queria falar boa noite e parabenizar por essa atividade. Cleiton, querido, a gente sempre está encontrando, né, com essa história, né, com esse motivo, né, que nos causa tanto. Então, eu queria, eu perdi um pouco a discussão, mas peguei uma parte muito interessante, e dessa questão que o analista, à altura da sua época, me colocou um ponto assim, quando o Cleiton fala, não adianta a gente ficar abrindo as conversas do analista com o político, o analista à altura da sua época. Isso é pouco. Eu acho que hoje, para essa atualidade, isso é pouco enquanto uma posição. Eu lembrei de um texto do Miller, que é Rumo a Pipol 4, é um texto antigo, e que ele fala algo que para mim soou muito precioso, que se não seria isso que é o que a gente poderia pensar como analista na cidade, nas instituições, nos debates, no Museu da República, né, na discussão da questão das mulheres, do feminicídio, né, meninas, da diretoria da SLO, que a gente está tentando organizar mas nós vamos organizar em outubro, né, uma discussão sobre a questão da violência contra a mulher. Ele vai, Miller, vou falar rapidinho, viu, Carla? O Miller coloca que a psicanálise é um objeto portátil, é uma instalação portátil, e que o analista leva e instala nos lugares, né? E eu fico pensando, Cleiton, e eu queria te escutar um pouco, se não é isso, não é esse fio que pode ser a metodologia nossa de trabalho, levar essas instalações para os vários lugares, né? Eu não sei, eu fico pensando que nós já estamos tentando fazer há muito tempo essas discussões na nossa comunidade, nos espaços oficiais, e acho que também a gente tem que levar isso para outros lugares. Eu acho que essa é a política, né? Assim, é levar para uma discussão sobre o feminicídio, sobre a ocupação, sobre a questão do racismo. Então, eu queria deixar isso aqui e retomar esse texto do Rumo a Pipol, que eu acho que eu acho que isso vem a posterior, depois do que o Lacan fala, o analista à altura da sua época. Eu acho que a psicanálise é um objeto portátil, atualmente. Cleiton. Obrigada, Juliana. Obrigada a vocês, queridos.
Agradeço as colocações, agradeço também a presença, Juliana, só te vi agora na hora que você abriu a câmera, Juliana. Bom, eu não sei se eu vou conseguir, não tenho esse poder de síntese, de passar pelos quatro comentários de maneira adequada. Então, a precariedade da minha fala vai ter que ser compreendida por vocês como precariedade, e não como desatenção a vocês. Então, vamos lá, tentar passar aqui rapidamente, amarrando alguns pontos. Adriano, eu acho que as suas perguntas são extremamente pertinentes e, de um certo modo, encontram já claramente um eco em diversas coisas que eu falei, né? Inclusive, eu fiz questão de iniciar minha fala hoje com um modo de apresentação. Eu não só fiz questão de usar o todes, mas fiz questão de dizer homem, cis, hétero, né? Pele parda, com traços de lábio, nariz, olhos, cabelo, afrodescendência. Eu fiz questão de marcar isso, né, propositadamente, por ser um tema sobre política. Eu acho que, de uma certa maneira, é preciso a gente também habitar desse modo. Eu costumo dizer, para aqueles que acusam a psicanálise de ser eurocêntrica, eu digo que a psicanálise não é eurocêntrica, não por uma questão ideal, mas ela precisa do corpo que a lê. Eu não consigo pensar a psicanálise abstraindo do corpo que eu tenho. E eu leio a psicanálise a partir do corpo que eu tenho. O Brasil ele precisou fazer uma políticas afirmativas, conhecida, por exemplo, como cotas, e fez com que um número importante de negros, pardos, né, de pretos e pardos, negros, indígenas, pudesse entrar na universidade. Isso, em 10 anos, teve uma mudança considerável. Muitos desses vão fazer o curso de psicologia. Alguns desses vão querer ser analistas. Muitos desses vão procurar também análise. Então é importante que, veja só, uma política de abertura das universidades faz com que negros cheguem na universidade. E se chegam na universidade, vão chegar à psicanálise. E a psicanálise vai ter que saber com isso. Não adianta dizer e criar grupos de debate de segregação. Qual que é o problema com o termo racismo? Qual que é o problema com o termo racismo? Por que não chamar do nome racismo? Pois eu pesquiso psicanálise e racismo. Eu me recuso a dizer que eu debato psicanálise e segregação. Segregação vale para muita coisa. E ela parece muito bem acolhida para discutir sobre judaidade, antissemitismo, mas parece que não cabe muito bem para conversar sobre a questão de negros. Há uma perturbação, há um incômodo quando se interroga, porque tem pacientes que dizem, olha, quero um analista que seja negro. Qual o problema? Alguém já não procurava analista que era mulher, que era homem, que era velho, que era novo, ou que tinha um traço ou outro? Não é em torno disso que a transferência se fisga por um certo elemento? O fato da gente saber que a psicanálise não é uma elevação dos semblantes, que ela não é uma elevação das identificações, não pode dizer que isso não circula entre os elementos que perpassam os sujeitos que chegam até nós, ou que não chegam até nós justamente por esses mesmos motivos. O Freud tem uma passagem que ele diz o seguinte, é Freud, hein? É Freud. Se um tiro atinge um corpo, contingência. Se ele atinge 2 vezes, mas se ele atinge 3 ou mais vezes, não é uma contingência. Se uma bala atinge o mesmo corpo, não é uma contingência. E num país onde uma bala atinge mais frequentemente um corpo negro, isso não é uma contingência. Se a gente fala dos nossos semblantes que a gente tem que desfazer, por que alguns desses elementos se aparecem a partir de sujeitos que se reconhecem como negros? Isso pode parecer
um problema. Eu acho que a psicanálise tem que saber com isso, tem que deparar com isso de frente. Durante muito tempo a gente debatia questões na saúde mental, a gente apresentava casos sem dizer se era negro ou se não era. Os nossos pacientes dos CAPS-ADs, eram na grande maioria das vezes negros, pardos, né, pretos. Isso não aparecia nos casos clínicos. Algumas pessoas têm tido o interesse, por exemplo, participei de uma atividade que me pareceu muito interessante, em Minas, de um caso clínico discutido há, 14 anos atrás, que era um paciente preto, não tinha sido discutido naquela época sem nenhum recorte étnico-racial. Eu fui chamado para reler esse caso clínico a partir de recortes raciais. E é impressionante a força que tinha de várias pessoas no debate querendo anular o elemento étnico-racial que estava no caso. É impressionante, mesmo com essa proposta. Então, concordo muito com várias coisas que você disse. Cláudia, a menção à amizade foi a Confúcio, né? E aí deixa eu só fazer um parênteses para dizer aqui para vocês lembrar, né? O Lacan chinês foi lançado recentemente, 3ª edição, pela Autêntica. E um pouco ali que eu debato um pouco várias questões que eu trouxe aqui, né? Várias questões que eu trouxe perpassaram por debate do Lacan com o pensamento chinês. E aí, especificamente nesse, o Confúcio aqui está dizendo, estou resumindo porcamente uma teoria política da época de Aristóteles, de Platão, mas fazendo um recorte mínimo de 3 princípios, 3 fundamentos: a amizade, a relação filial e a humanidade. E aí eu destaco, vou enfatizar o que eu disse mais cedo, mas só para marcar alguma coisa dessa ordem, que eu acho que tem tudo a ver com o que você disse na dimensão do amor. Por quê? Porque, repetindo o que eu disse, o ideograma para a amizade, enquanto conceito político, são 2 ideogramas de lua juntos. É como se fosse, vamos supor que o ideograma de lua fosse isso aqui. Quem conhece sabe que é mais ou menos esse formato, por isso que eu estou fazendo isso. São 2 assim, ó. São 2. Ou seja, para tentar dizer que a amizade é um laço que o que está em jogo não é o mesmo, não é o idêntico, mas é um laço, talvez pela dimensão do amor, de que possa construir algo em comum, possa tomar uma mesma direção. Nesse mesmo sentido, a ideia de humanidade. Humanidade, como eu disse também, que aparece no Lacan com o termo de benevolência, é escrito com o ideograma de pessoa, com o ideograma de 2, ou seja, é a mesma pronúncia, Ran. Ran é pessoa, que escreve mais ou menos assim, e Ran com o ideograma para 2 quer dizer humanidade, ou seja, é um sujeito, são 2 sujeitos, é sempre uma dimensão de um laço, não uma dimensão do ódio, do eu contra o outro, não uma necropolítica, não uma política marcada de estabelecer na diferença o inimigo. Não é isso. Nessa mesma linha que eu vou tentar amarrar um pouquinho o que o Igor colocou. Eu acho que a psicanálise pode contribuir nesse debate como formas pequenas. Eu não acho que a psicanálise vai salvar o mundo, não, tá, gente? Deixar claro isso. Eu não sou do tipo que acha que a psicanálise é a salvação para todos os males do universo, não. Mas eu acho que ela pode contribuir para um debate em que o Estado possa reconhecer a diferença que muitas vezes os Estados, pela própria dimensão do poder, por uma certa política, digamos assim, que envolve, se a gente for pensar assim nos termos de vida nua, né, forma de vida, se a gente for buscar ali a Agamben, há um certo processo de eliminação de formas de vida, de diferentes formas de gozo, digamos assim. Então, eu acho que a psicanálise poderia contribuir de forçar um pouco, de tal como Confúcio dizia que uma caça pudesse, que uma categoria de estudiosos pudesse ajudar
os governantes a governar um pouco mais de uma maneira humanitária, né? Talvez reconhecendo a diferença. E para terminar, se a analista na clínica e na questão política social, eu acho que isso já está dado no Freud, sabe? Nesse ponto eu sou bem freudiano. Quando Freud vai dizer psicologia das massas e análise do eu, é mais ou menos como eu leio o seguinte: olha, para entender a psicologia das massas, as teorias sociais pecam de deixar de fora um elemento que a teoria psicanalítica fornece a elas que poderia agregar. É mais ou menos o que ele faz com o infamiliar. Ele está discutindo a dimensão estética, ele diz, olha, a teoria estética vai bem, mas deixa escapulir um elemento que a teoria psicanalítica acrescenta à teoria estética, que é a noção de um Heimlich. Um Heimlich como um efeito estético que escapa à teoria da estética. Ou seja, ele não está falando que é melhor. Não é? Ele ainda está no campo da estética. Ele quer trazer um Heimlich, não é para dizer que a psicanálise é superior à arte, não. É para dizer, olha, a psicanálise ajuda a entender isso aqui, que é um campo da estética, que não é o meu campo. Ele ainda fala assim, não é muito a minha área. Da mesma maneira que o analista não pode, assim eu penso, imaginar que a análise está acima da coletividade, acima da dimensão social, acima da política, assim como está acima da arte. Então, não é o analista dizer da política com menosprezo, mas para dizer de como a experiência analítica pode ser, do jeito que você e o Renato colocaram, trazendo a questão do real simbólico imaginário, o objetuar, a letra, como um elemento do qual a política não poderia prescindir. Então, não como superior, mas como, literalmente, Lacan fala no Literatura Terra, a política ter a psicanálise na testa. É mais ou menos isso. E agradeço a vocês o debate e parabenizar, porque esse tipo de conversa não é em todo lugar que a gente consegue ter. Então, sessão de parabéns. Cleiton, mais uma vez, eu queria te agradecer em nome da diretoria de toda a Seção Leste-Oeste, te dizer que tem ainda algumas coisas no chat, eu tirei foto, teve também uma discussão no grupo de WhatsApp da diretoria sobre a política como letra e como litoral, e então você tem duas opções, ou eu te mando via WhatsApp, ou você vem de novo. A gente não tinha combinado duas opções, Carla. A gente não tinha combinado duas opções. Eu estou sendo simpática porque foi tão generoso conosco, né? Pode ser as duas? Vocês me mandam as fotos e depois a gente conversa de novo? Pode ser. Gente, muito obrigado, viu?